tarde novamente, meus amores. Preparado para o nosso segundo momento, produção e caligrafia? Isso. Na nossa aula de hoje de produção, vou trabalhando ainda a estante mágica, não é? Vocês sabem que é o nosso projeto Estante Mágica, de vocês serem os escritores. Vamos dar continuidade, tá? Estamos distante da escola, mas o projeto Estante Mágica ainda continua, porque quando voltarmos às aulas, tia vai selecionar os melhores, né, os nossos textos, os melhores textos que vocês fizeram para ainda construir o nosso livro, tá certo? Então, na produção de texto hoje, vocês vão falar sobre aves. Vocês vão criar um texto que fale sobre aves, isso mesmo. Que vai falar sobre aves, uma criação de história sobre a natureza. E nessa história sobre natureza, os seus personagens vão ser aves. E nós sabemos que para construir um texto, nós temos que seguir aquelas regrinhas básicas como introdução, desenvolvimento, finalização, não é? Finalizar, e tem que ter um título também. Mas eu preciso ter pontuação, ortografia correta, a escrita das palavras, a acentuação gráfica, o uso do parágrafo, coerência para eu saber, para eu não começar e depois mudar o final da história. Sabemos também que não podemos assinar e nem colocar fim ou the end, e tem aquelas palavrinhas chaves. Então, como a tia sempre disse, no rascunho, vocês peguem o que vocês querem. Qual o título da sua história? Você sabe que vai falar sobre natureza e os seus personagens vão ser aves, tá certo? Então, vai ser o local vai ser a floresta, a natureza, mas que os seus personagens vão ser aves, tá bom? Não se esqueça disso. Então, a introdução, a introdução tem quando eu posso escrever certo dia, um dia, na floresta, no amanhecer, na segunda-feira, na terça-feira, aonde, quando aconteceu, quem são os personagens? São aves. Quais são os tipos de aves que você vai botar? Tucano, arara, papagaio. Onde aconteceu na floresta, na fazenda, na natureza, é o local. O desenvolvimento, você vai dizer o que aconteceu. O que? Depois disso tudo que eles fizeram, o que aconteceu, por que aconteceu, então, o motivo e como aconteceu, de repente, à tarde, à noite, ao escurecer, e a finalização da sua história, que foi assim, finalmente e assim. É a finalização. Lembrando que tem que seguir as regras, seu título da sua história, certo? Porque a sua história ela vai partir através do seu título. Você criou um título, você vai criar os personagens. Quem vão ser essas aves que estão lá? Quando isso aconteceu? Por que aconteceu? Qual foi o fato marcante da sua história? Então, faça um rascunho, bote os pontos principais, depois você escreve a sua história, tá certo? Faça um rascunho e depois passem a limpo esse rascunho. Lembrando, pontuação, parágrafo, certo? A vírgula, e lembra que ela não é uma história corrida, ela tem que ter começo, meio e fim. Já na nossa aula de caligrafia, nós vamos falar de palavras com S com som de Z. Isso mesmo, a palavra é escrita com S, mas tem som de Z. Então, o S ele vai ter som de Z, o S vai ter som de Z quando vier escrito entre duas vogais. Então, quando o S ele vier entre duas vogais, ele vai ter som de Z. Desculpa. Se o S vier no começo da palavra, ele vai ter som de S. Mas se ele vier entre duas vogais, ele vai ter som de Z. Presta atenção aqui, ó. Casa. Casa está entre duas vogais, então S com som de Z. Coisa, entre as vogais Si e A, som de Z.
Pesado. E e A. O S com som de Z. Presente. Casamento. Famosa. Bondoso. Casaco. Asa. Camisa. Tesoura. Brasil. Piso. Então, o S aqui, ele vai ter som de Z, porque ele vai estar entre duas vogais. A regra é essa. Quando o S está entre duas vogais, ele tem som de Z. Se ele vier depois de uma consoante, som de S. Se vier no começo da frase, da palavra, som de S. Mas se ele vier no meio da palavra e estiver entre duas vogais, esse S vai ter o som de Z, como casa, casamento, casar, casado. Então, ele quando estiver entre duas vogais, o S vai ter som de Z. Tá bom? Mãos à obra. Amanhã, às 2 horas, nosso encontro, nossa aula virtual. Beijo, amo vocês.